Glórias a Deus. Amém, querido? Pode sentar. Pode se sentar. O Senhor nos deu uma palavra e nós vamos falar dessa palavra hoje aqui com vocês. E essa palavra ela está dentro da palavra profética que o Senhor nos deu para o ano de 2024. E eu quero que você fique muito atento, né, ao que o Senhor vai produzir e vai construir conosco nessa palavra. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué. Capítulo 9. Josué, capítulo 9. E versículo 13. Nós vamos ler alguns versículos. É que eu abri errado aqui, está meio difícil minha Bíblia aqui hoje. Josué 9:13, tá? Deixa eu voltar aqui que está lento. 9. Josué 9. Aleluia. Amém. Vamos ler um pouquinho antes do 13, para a gente pegar o contexto aqui da palavra que nós vamos ministrar. E aí você vai conhecer. Vamos ler a partir do versículo 3. Amém? Contudo, quando os habitantes de Gibeão tomaram conhecimento que Josué havia feito em Jericó e Ai, decidiram agir com astúcia para enganá-lo. Enviaram um grupo de homens trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas velhas de couro rachadas e remendadas. Usavam nos pés sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães que traziam para a sua alimentação estavam endurecidos, secos e esmigalhados. Então se decidiram ou dirigiram a Josué no acampamento de Gilgal e rogaram aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei pois uma aliança conosco. Os homens de Israel replicaram aos heveus: é possível que habitais próximo de nós, e sendo assim, como poderemos fazer um acordo convosco? E ao que eles afirmaram: somos teus servos. Entretanto Josué lhes questionou: mas quem sois? E de onde vindes? E eles declararam: teus servos vêm de uma terra muito distante, devido à fama de Yahvé teu Deus, pois que também ouvimos falar dele, e de tudo quanto realizou no Egito, e de tudo que fez aos 2 reis amorreus que estavam a leste do Jordão, Seom, o rei de Hesbom, e Og, o rei de Bazã, que reinava em Asterote. Então os nossos anciãos e todos os habitantes da nossa terra nos recomendaram: tomai provisões para a viagem e idem ao encontro deles e declarai-lhes:
somos teus servos. Fazei, pois, um pacto de paz conosco. Eis o nosso pão, estava quente quando o tomamos como provisão nas nossas casas, no dia em que partimos para vos encontrar. E agora, eis que está endurecido e reduzido a migalhas. Estes odres de vinho eram inteiramente novos quando os enchemos, e eis que estão rotos, rachados e remendados. As nossas sandálias e as nossas roupas, eis que estão desgastadas, devido à longa jornada. E os israelitas decidiram examinar e provar os alimentos dos heveus. Entretanto, não pediram o conselho do Senhor. Diga comigo, não pediram o conselho do Senhor. O que você tem feito, irmãos? Você tem pedido o conselho do Senhor? Pergunta para quem está do lado. Você está atento a pedir o conselho do Senhor? Por que vocês estão espantados com essa pergunta, irmão? Hã? Por que essa pergunta gera tanto espanto na gente, irmão? Aleluia! É uma pergunta simples, mas eu sabia que essa seria a reação. Por que gera tanto espanto uma pergunta simples? Porque muitas das vezes nós somos muito racionais. Nós tomamos nossas decisões a partir da terra, a partir da nossa experiência, a partir do que nós vemos, a partir do que nós provamos sem ser a vontade de Deus. Então é muito importante, que todas as nossas decisões sejam conforme o conselho do Senhor. E às vezes nós não recebemos o conselho do Senhor porque nós somos muito espiritual para algumas coisas, que a gente fala assim: não, se eu preciso do conselho do Senhor, eu não preciso que ninguém me aconselhe. Não é assim? Às vezes a gente se torna tão espiritual que a gente acha que ninguém pode nos dar conselho, que ninguém pode nos orientar. E aí a gente caminha sem reconhecer quem o Senhor colocou para nos orientar. E quando a gente caminha sem reconhecer quem o Senhor nos colocou para orientar, vai dar tudo certo que a gente faz. Vai? Miquel já está chacoalhando a cabeça ali. Não vai. Vou terminar de ler o texto aqui para a gente conseguir pregar, entendeu, irmão? Mas Josué fez essa aliança com esse povo sem consultar os sacerdotes. Fez essa aliança sem consultar as pessoas que tinham autoridade para dar direção ao povo. E ele faz essa aliança. Nós vamos estudar. Eu não vou ficar falando muito sobre aliança, mas nós vamos falar sobre as consequências dessa aliança. E é muito importante nós entendermos isso. Tudo que nós formos fazer, nós precisamos do conselho do Senhor. E o conselho do Senhor, Josué buscaria mediante os sacerdócios que o Senhor já tinha estabelecido. Josué, antes de fazer a aliança, ele teria que chegar ao sacerdote e falar assim: ó, tem um povo aí, ó, querendo fazer aliança com a gente. Está dizendo que esse povo aí é de muito longe. Como é que a gente faz essa aliança? Ele tinha que ter levado para quem tinha a autoridade de Deus para dar orientação a Josué. Josué era um líder, Miquel. Josué recebia as orientações de Deus para o povo, através dos sacerdotes. Aquilo que os sacerdotes recebiam, dava direção para Josué. É impossível, irmãos, eu falo pela minha vida, é impossível eu ouvir ao Senhor, eu, pastor Kleber,
É impossível ouvir ao Senhor se nenhuma direção que o meu pastor, meu pai espiritual, apóstolo Cristiano, dá sobre a minha vida for obedecida. É impossível ouvir ao Senhor se a palavra do apóstolo Cristiano não tiver peso sobre a minha vida. É impossível ouvir o conselho do Senhor se as orientações dele, se a direção dele não tiver peso sobre a minha vida. Agora, se as orientações dele tiver peso sobre a minha vida, com certeza eu também vou ouvir particularmente Deus. Tem muita coisa que Deus fala comigo porque eu decidi andar em obediência sobre uma palavra que o apóstolo, meu pastor, deu sobre a minha vida, e eu estar em rendição a esta palavra. O Senhor continuou desenrolando outras palavras em conformidade com aquilo que o meu pastor já tinha desenvolvido sobre a minha vida. Caminhar debaixo do conselho do Senhor é caminhar debaixo de proteção, irmãos. Quando nós caminhamos debaixo do conselho do Senhor, nós estamos protegidos. A obediência protege a nossa vida, protege a nossa casa. Domingo passado eu falei aqui que o problema não é o pecado, é a desobediência. Por quê? Porque o desobediente peca. O obediente não tem como ele pecar, porque se ele obedece a alguém que está vendo na frente que vai dar errado, que ele vai pecar, e ele entra no estado da obediência, o pecado não vai ser o caminho dele mais, porque ele decidiu obedecer um passo antes. A obediência nos protege de fazermos conforme uma mentalidade caída. A obediência nos protege. O nosso problema, qual erro tinha eles fazer aliança? Era errado eles fazer aliança com esse povo? Não, não tinha erro nenhum. Era pecado, estava contra a lei de Moisés eles fazerem aliança com esse povo? Não. O problema é que a gente quer andar naquilo que é, mas não é pecado. Cara, mas está no conselho do Senhor? Irmãos, é muito raso você só separar o que é pecado e não pecado. Deus está falando de princípios. Tem muitos princípios que aos olhos do homem não é pecado, mas perante o Senhor já está condenado. Então a obediência não me deixa pecar. Amém? A obediência não me deixa pecar. A obediência me faz andar num caminho de pureza. Pureza é quando os meus pensamentos são puros, quando as minhas intenções são puras, quando o meu coração é puro, quando tudo que parte de mim parte sem nenhuma mescla de pecado e sem nenhuma mescla de contaminação maligna, que as minhas intenções são puras, que os meus discernimentos sobre as coisas são puros, que eu não tenho intenções malignas sobre as pessoas, que eu não imagino, que eu não penso, eu só penso em pureza. Andar em obediência me faz andar nesse lugar de proteção, de não suspeitar mal, mas de ouvir o conselho do Senhor. Não suspeitar mal não é ser inocente. Não suspeitar mal é ter direção de Deus. Talvez você fale, não, Josué fez essa aliança porque Josué era um homem de coração puro. Ali não, ele não estava com o coração puro, ele estava sem discernimento. Ele estava sem discernimento. Porque alianças, elas não podem ser quebradas. Alianças não podem ser quebradas. Vamos um pouquinho para frente. Aleluia. Versículo 15. Então Josué celebrou uma aliança de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade israelita confirmaram esse juramento. Aconteceu que 3 dias depois de fazerem acordo com eles, descobriram que era um povo vizinho, que vivia nas proximidades do arraial de Israel. Então os filhos de Israel partiram do acampamento e chegaram às suas cidades ao 3º dia. E as cidades dos heveus eram Gibeão, Quefira, Birote e Quiriate Jearim.
Todavia, não os atacaram, porquanto os líderes da comunidade lhes havia feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, toda a congregação israelita queixou-se contra seus líderes. Então, os principais de Israel ponderaram diante de toda a comunidade: nós lhes juramos por Yahvé, Deus de Israel, e portanto não temos como descumprir a palavra empenhada e tocar neles. Isto é o que faremos: permitir-lhes a vida, conforme prometemos, para que não venha sobre nós a ira divina por quebra de juramento. No entanto, afirmaram os principais: que vivam, mas sejam rachadores de lenha e carregadores de água para toda a congregação israelita. E assim, portanto, se manteve a promessa dos líderes de Israel. Então Josué convocou os gibeonitas e os interrogou: por que nos enganastes, argumentando: estamos muito distantes de vós, quando na verdade habitais em nossas cercanias? Agora, pois, sois malditos e jamais cessareis de ser escravos, trabalhando de sol a sol, como rachadores de lenha e carregadores de água na casa do meu Deus. E eles explicaram a Josué: é que se anunciou com certeza aos teus servos a ordem dada por Yahvé teu Deus a Moisés, seu servo, de vos entregar toda essa terra e de exterminar diante de vós todos os seus habitantes. Por isso, com a vossa aproximação, fomos tomados de um pavor desesperador pelas nossas vidas, e eis que agimos assim. E agora, pois, estamos nas tuas mãos. Faze-nos aquilo que te parece bom e justo. E assim Josué os tratou, livrou-os da mão dos filhos de Israel, que não os mataram. Naquele dia Josué determinou que passassem a ser rachadores de lenha, carregadores de água a serviço da congregação israelita e do altar de Yahvé, em qualquer lugar que o Senhor escolhesse para a sua adoração. E é o que eles são até os dias de hoje. Amém? Irmãos, a palavra profética do mês de dezembro é habilitados para 2024. E a palavra que nós temos para 2024, qual que é a palavra que nós temos para 2024? Conexão. Um ano de servir e avançar. Amém? Aleluia. E eu quero trazer para você algumas coisas sobre conexão. Como nós estamos entrando nesse período, conexão é um lugar que nós não podemos baixar as guardas. As guardas não podem ser baixadas na conexão. Porque a conexão não pode ser feita a partir da carne e a partir do que os olhos humanos vê. A conexão ela tem que ser feita pelo Espírito. E nós precisamos entender isso. E nós vamos entrar num ano que nós estaremos habilitados a fazer conexões para servir e avançar sobre essa cidade. Mas não são conexões carnais. Não são conexões por conveniência. E também não são conexões baseadas na necessidade. O que comoveu Josué a cair nessa conexão e ser enganado nessa conexão que ele fez com os gibeonitas? Ele se compadeceu da necessidade daqueles homens. Aqueles homens chegaram lá com roupas velhas, com roupas rasgadas, com pão embolorado, com vinho de odre rachado. E ele ficou: nossa, esse povo está sofrendo. Ele se compadeceu. Ele não consultou ao Senhor. E ele entrou numa aliança com um povo que Deus tinha determinado que não era para ter aliança, que era para entrar naquela terra e tirar aquele povo daquela terra. E os gibeonitas, eles trazem umas características muito interessantes sobre nós, irmãos. Porque eu falo no ambiente espiritual, às vezes
nós não conectamos com a vida no espírito, porque existe alguns gibeonitas na nossa alma, nos impedindo de conectar uma vida espiritual. Porque a alma é aquela que gosta de atuar pelo visível. Alguns elementos que esses homens carregavam, eu comecei a observar. Pão embolorado. Pão é a palavra. Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Se o pão deles estava embolorado, é porque eles não se alimentavam da palavra. A característica de um gibeonita é não se alimentar da palavra. E talvez eu vou falar aqui, você vai começar a se identificar com você mesmo. Sabe que às vezes você está num ambiente farto de pão, mas você guarda ele na sacola e deixa ele embolorar, porque você, como que eu guardo o pão na sacola? Quando toda ministração profética, ou quando toda palavra liberada por Deus, num ambiente profético, numa casa paterna, eu sempre escolho o meu irmão para receber essa palavra. Quando essa palavra, não, essa não é para mim, isso é para o Alexandre. Não, irmãos, toda palavra liberada no ambiente profético é para nós. Vai falar com cada um na sua importância e na medida que precisa falar, mas não é para o meu irmão. Quando eu faço isso, eu estou agindo como um gibeonita. Eu estou fazendo o quê? Guardando o pão para até o pão embolorar, eu não como. Quando eu estou num ambiente, a palavra ela não é absorvida por mim, eu estou guardando o pão na minha sacola. A segunda coisa, que os gibeonitas colocaram roupas velhas. Roupas velhas. O Evangelho nos dá uma nova roupa. Cristo nos dá uma nova roupa. Mas o gibeonita, ele insiste em ficar com a roupa velha. Odre fala de revelação. A palavra fala que para nós recebermos o vinho novo, precisa ter o quê? Um odre novo. Vinho novo fala de revelação do Senhor, de Cristo, a revelação da nova aliança, da vida do Senhor em nós. E se eu fico carregando o odre velho, a revelação nunca se expande em mim. E esse espírito gibeonita, ele entra na nossa vida nos impedindo de conectar. Se o ano de 2024 é um ano de conexão, antes de nós termos conexão com os homens, a nossa conexão com o reino do Espírito tem que ser muito maior. Quem está comigo? Do que? Como é que nós vamos servir e avançar, servir os homens nessa cidade, servir a igreja nessa cidade e avançar sobre essa cidade a partir de uma visão terrena? Então a nossa conexão tem que ser a partir da verdade do Espírito. Então, queridos, e eu quero te chamar um pouco a atenção aqui nessa noite, em poucos minutos, que toda conexão é Deus quem faz e não nós quem fazemos. Toda conexão é Deus que entrará, não somos nós que saímos correndo atrás de conexão. Nós não precisamos fazer, Deus trará. Tenho homens de Deus sobre a minha vida hoje, que são homens que falam ao meu coração, falam à minha família, que oram por nós, que intercedem por nós, que tem o nosso coração até para nos corrigir, que tem o nosso coração até para nos exortar, que foram Deus que fez conosco. Não, nós não fizemos nenhuma conexão. Eu não fui atrás. E eu comentava isso com a Cristiane hoje. Alguns vocês conhecem, o apóstolo Cristiano vocês conhecem, o pastor Léo, que é o nosso amigo, irmão, é um irmão, já não é amigo, mas é um irmão, que há 8 anos atrás, o Senhor nos apresentou, não foi nós que nos apresentamos, o Senhor nos apresentou, não foi nenhum homem que promoveu, não foi nenhum homem que nos promoveu, o pastor Léo lá do Mevan, da Penha, Santa Catarina, nós num passeio em família, passeando em família, vamos para o Beto Carreiro levar as crianças, andando na rua nós encontramos esse homem,
E hoje ele faz parte daquilo que o Senhor constrói na nossa vida. Quantas das vezes o Léo foi usado por Deus? Kleber, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Cara, não saia desse lugar, é aqui o caminho, não desvie do foco. Deus está falando isso, cara. E com muito temor a gente recebe essa palavra. E quantas das vezes nós chegamos até a sua casa, não só como uma visita, eu fui até a casa dele para orar com eles, para compartilhar com eles, para dar orientação ministerial para eles também, porque o Senhor nos conecta. E é engraçado que a gente conhecia lá em Santa Catarina muita gente, que a gente ia muito lá no Mevan da sede, conhecia muita gente. E algum tempo depois o Senhor apresenta uma pessoa que nem se vivia naquele convívio das pessoas que a gente conhece. A gente conhecia o pastor dele, a gente conhecia o pai espiritual dele, mas não conhecíamos ele. Quando o Senhor apresenta, as coisas são diferentes. E muitos outros, a gente pode falar de pessoas que o Senhor apresenta, e quem o Senhor apresenta, Ele apresenta para aumentar a nossa espiritualidade. Todas as pessoas que Deus nos conecta a nós, só tem um propósito: aumentar o nosso fervor de amor a Deus. Toda conexão que Deus traz a nós, vai nos tornar mais sábios, mais obedientes e mais fervorosos. Não existe conexão que Deus traz para nós que não nos leve para este lugar. Se não nos leva para este lugar, não foi o Senhor que nos trouxe. E é tão lindo que hoje o pastor Léo é muito amigo do meu pastor, meu pai espiritual. Muito amigo, porque a essência, muito amigo, os dois se falam o tempo todo. O tempo todo, eles têm aliança forte em todos os lugares. Porque a conexão que foi feita com a minha pessoa possibilitou ele ser conectado ao meu pai espiritual como um amigo, como um irmão, como um homem de aliança, um homem que ora junto, que intercede junto, que senta à mesa junto. Conexões espirituais. Pastor, então o senhor está falando que o senhor é correto nas conexões? Não, irmão, eu já tive conexões erradas na minha vida. Eu já tive muitas conexões erradas na minha vida, assim como Josué, que era um homem de Deus. Josué era um homem segundo o quê? O coração de Deus. Quando o Senhor falou para Moisés ungir Josué, o que Deus falou para Moisés? Põe a mão na cabeça dele e unge ele, porque ele tem o meu espírito. Não se trata de ser homem de Deus ou não ser homem de Deus, se trata de ouvir atentamente a Deus. E toda conexão que não foi Deus quem trouxe, quem será que trouxe? Então você precisa você precisa ter discernimento, né? Se você faz conexões sem discernimento, você vai conectar com pessoas que não carregam a verdade que você carrega, ou que não vivem o mesmo ambiente que você vive. Isso é para todas as áreas da nossa vida, irmão. Quantas das vezes as pessoas fazem sociedades com pessoas que não professam o mesmo que você professa? Qual é a chance disso dar certo? Não, mas eu preciso fazer sociedade porque ele é um cara bom, ele vai trazer um monte de cliente para mim e tal. E daí? Ele vive a mesma verdade que você vive? Ele é puro como você tem buscado viver a pureza? Ah, pastor, não é não. Então qual é a chance que vai dar certo isso aí? Qual é a chance do Senhor abençoar isso aí? Qual é a chance de caminhar por uma vida abençoada por Deus? Segunda Coríntios 5,16, se quiser colocar aqui, pode colocar. Tem uma chave para nós, irmãos. E essa chave das conexões é: assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora, contudo, já não o conhecemos mais desse modo. Sabe o que ele está falando? Que se nós éramos carnais, que se nós éramos terrenos,
E nós analisávamos tudo a partir da ótica humana, inclusive Cristo a partir da ótica humana. Nessa nova ordem de vida nós não avaliamos mais nada segundo o que nós vemos. Eu não vou mais me compadecer porque eu estou vendo um gibeonita com pão embolorado, que eu estou vendo ele com a roupa rasgada, que eu estou vendo ele com a sandália rasgada. Eu não vou me compadecer por isso, eu vou buscar no Senhor um direcionamento. Irmãos, Josué foi precipitado nessa aliança. 3 dias depois ele descobriu a verdade. Então nós precisamos entender isso. Qual é o modo que eu discerno as conexões? Pelo Espírito Santo. Por ouvir a Deus. Por consultar o Senhor. Nós precisamos ter claramente isso definido na nossa vida. Nós não podemos baixar a guarda. Deus está fazendo uma excelente obra na sua casa e na sua família, amém? Não baixe a guarda daquilo que Deus está fazendo. Não permita entrar dentro da sua casa, não permita entrar dentro da sua família. Conexões que não foram o Senhor quem trouxe. Deus, quando Ele quer nos abençoar, Ele promove conexões em nossas vidas. Eu tenho experimentado isso. Nos momentos mais difíceis na minha vida, o Senhor promoveu conexões. O Senhor me deu os filhos. Quando eu nem queria saber da igreja, o Senhor nos deu filho. Quando eu entrei para dentro da minha casa e falei para minha esposa, eu não quero saber mais da igreja. Foi ou não foi, Cristiano? Eu não quero saber mais da igreja. A igreja nos traiu. Eu não quero saber mais da igreja. Eu não quero saber mais de crente. Bateu uma meia dúzia de filho na porta da minha casa. Falei assim, que isso? Você não vai abandonar nós não, cara. Você vai fazer culto, nem que seja aqui na sua casa. Você é nosso pai. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, é o seguinte, um pai não abandona seus filhos. Eu fugi para um ministério de um amigo. Eu falei, eu vou fugir, vou me esconder, assim como Elias tentou esconder na caverna. Eu vou para casa, eu tinha alguns amigos, algumas conexões. Eu vou fugir. Eu falei, deixa eu me fugir, deixa eu me esconder aqui. Eu não quero cuidar, deixa eu me esconder nesse lugar, deixa eu ficar aqui. Aí quando a poeira baixar, eu sumo daqui e largo as pessoas aqui. Eu não quero saber de igreja. E Deus usou esse meu amigo e falou assim, cara, vocês não são igual a gente. Vocês estão causando confusão aqui, rapaz. E sabe o que eu me senti naquele momento? Igual um Jonas. Porque quando o Jonas está no barco errado, o que ele faz com o barco? Um dia eu estava viajando, irmão. E eu recebi uma notícia que tinha acontecido uma tragédia naquele lugar. Aí eu fui falar, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor falou, você é o Jonas naquele lugar. Você é o Jonas. Eu falei, Senhor, mas eu não quero saber de igreja. Aí o Senhor aproximou pessoas e deu filhos, e deu filhos, e deu filhos. E sabe o que é interessante? Muitos filhos que o Senhor deu nesse processo que o Senhor estava nos moldando. Então os nossos filhos mais velhos aqui viram todo o processo de Deus na nossa vida. Todo o processo de morte do nosso eu, daquilo onde que o Senhor nos colocou nesse lugar. E o Senhor nos abençoou com conexões, com pessoas, com filhos. Com homens de Deus que nos posicionaram numa nova medida em Cristo. Todas as conexões. Então, Deus, quando Ele quer nos abençoar, Ele promove conexões. Mas o que você precisa discernir? Que as trevas, quando ela quer nos destruir, ela também aproxima pessoas de nós. E nós precisamos entender isso. E você precisa proteger na sua casa isso. Você precisa proteger. Discernindo conexões através do Espírito. As trevas não têm poder sobre a minha vida e sobre a tua vida, irmãos. Por quê? Porque Jesus já venceu na cruz. Para ela afetar a sua vida, ela precisa de pessoas que estão a serviço dela. Os gibeonitas já estavam com um decreto, eles seriam dizimados. Aquela terra era de Israel. Quando Josué faz com eles a aliança, o que aconteceu com os gibeonitas? Se tornaram parte do povo. E não foram só a parte por um tempo.
por para sempre. Só que os gibeonitas, eles tinham outra característica, Alexandre. Eles cortavam a lenha e levavam até o altar. Eles carregavam a água e levavam. Mas eles cortavam a lenha para o altar, mas eles não participavam da adoração. Eles trabalhavam ali, eles levavam, mas não queriam ouvir o que Deus de Israel estava falando. Eles sabiam que o Deus de Israel era poderoso e eles sabiam que o povo de Israel tinha alguns benefícios, mas eles não participavam da adoração, eles não participavam do sacrifício. Eles trabalhavam, mas não participavam. Eles levavam água, mas não se rendiam. Eles levavam lenha, mas não participavam da adoração. Este é um espírito religioso que absorve sobre a nossa vida, que nós devemos, de nós mesmos, e não é o teu irmão, é eu, é você, sou eu, sou você, que nós devemos limpar de nós, que nós não devemos ser só rachadores de lenha e nem só carregadores de água. Nós devemos ser aqueles que participam do fogo sobre o altar, e que aqueles que entregam sobre o altar a nossa adoração, que queima ali em adoração, que ouvem ao Senhor, que carregam a água, mas também desfrutam da água viva que é a palavra, que caminham para um novo lugar. Eles só estavam querendo proteger, Tiago, a vida deles. Eles só estavam querendo proteger a vila deles, a cidadezinha deles. Eles não estavam interessados em influenciar as outras nações, que era o papel de Deus para Israel. Israel influenciar as outras nações. Deus tinha falado: Israel, eu escolhi vocês para que vocês influenciem as outras nações. Uma história bem parecida com a nossa história de hoje, que Deus levanta a igreja para que a igreja discipule as nações, ir por todo mundo e discipular as nações. Ontem eu levei uma pancada de Deus, irmãos, porque eu era muito crítico do povo de Israel. Eu ficava falando que povo tribulado, ficou 40 anos andando no deserto por causa de rebeldia, não chegava a Canaã porque eles eram rebeldes, então Deus não permitiu. Eu sempre fui muito crítico com eles, e essa é uma realidade. A rebeldia, o pecado de Israel impediu Israel entrar em Canaã no tempo certo. Eles só entraram 40 anos depois, na próxima geração. E na nova aliança existe uma representatividade, porque no antigo pacto, no Antigo Testamento, o Senhor nos apresenta tudo em figura, e na nova aliança é tudo claro. Quem que era o Egito? Trazendo para o dia de hoje, o Egito representa o mundo, um lugar que te corrompe, um lugar que te tira a realidade de quem Deus é, um lugar que te tira todos os princípios de vida, te faz viver sujo, imundo, com todos os pecados. Quem é o deserto? É o caminho da salvação, quando nós somos tirados do Egito e estamos caminhando no deserto. E no deserto é um período que o Senhor nos provê, o Senhor nos sustém. No deserto não é um período de fazer nada. Israel não fez nada no deserto, Alexandre. Pastor Paulo, Israel não plantou nada. Quem quis plantar não conseguiu. Por quê? Porque no deserto não era lugar de fazer nada. O deserto era só de ouvir instruções de Deus e caminhar. Quando o Senhor nos tira do Egito, do mundão, Ele nos coloca nessa posição, uma posição de ouvir Ele e caminhar até onde? Até Canaã, que é Cristo. Cristo hoje representa o caminho, o povo de Israel caminhando até Canaã, um lugar que mana leite e mel. Nós, no deserto, assim que aceitamos o Senhor, estamos caminhando para Cristo, um lugar que é mel, leite, que é a palavra, e mel. Cristo, um lugar de alegria. E eu ontem na conferência ao Java lá, eu apanhei do Senhor, porque a palavra foi assim: você reclama que Israel ficou 40 anos andando e não entrou na terra prometida, a igreja está há 2000 anos caminhando e não entrou em Cristo ainda. 2000 anos caminhando e não entendeu a revelação de quem é Cristo para a igreja. Isso é um confronto, né? Mas às vezes é por causa da nossa desobediência, irmãos. Se nós entendermos, muitas coisas estariam muito mais à frente. A igreja 2000 anos caminhando nesse lugar. Então, entenda isso.
Deus vai trazer os seus filhos para nos aumentar a nossa espiritualidade. Mas as trevas também vai trazer os seus filhos para tentar nos destruir. Então não tente baixar a guarda. Filhos das trevas são usados pelo diabo para destruir a comunhão, meu irmão. Filhos das trevas são usados pelo diabo para destruir a comunhão. Filhos de Deus, eles promovem comunhão. Filhos das trevas, eles destroem a comunhão. Então você precisa proteger sua casa. Cada um de nós precisamos entender. Por que eu falo de casa? Porque se nós protegemos a nossa casa, ela é a maquete de Deus sobre a igreja. A nossa casa representa a menor partícula da igreja, que é a família de Deus. Sabe? E tem uma coisa muito importante que você precisa saber, eu quero que você fique atento. Filhos das trevas são habilidosos. Assim como os gibeonitas foram habilidosos para enganar, filhos das trevas são habilidosos. Por quê? Filhos das trevas não são endemoniados. Eles não são endemoniados. Por quê? Porque um endemoniado, ele não tem consciência, né? Você já viu um endemoniado, quando ele vem aqui, não sabe o que está fazendo, expulsa o demônio, ele vai, o que aconteceu? Agora o filho das trevas, ele é manipulado pelas trevas, ele é como uma marionete viva. Você já viu aqueles caras que ficam com as marionetes na mão assim, mano? Um filho das trevas, ele é uma marionete viva. O diabo usa o seu mau caráter e o diabo usa a sua inteligência para destruir a comunhão. Ele faz conscientemente, ele é mau, ele faz conscientemente. O diabo usa ele. Por quê? Porque ele não está debaixo de uma possessão demoníaca, ele está debaixo de uma influência de um principado. Com o filho das trevas, você pode fazer campanha de oração para expulsar o demônio, que não vai, porque é um principado, ele está agindo na carne, ele está agindo na sua própria inteligência, da sua própria carne, como um soldado das trevas. E ele faz tudo isso para honrar o seu pai. Quando ele destrói a comunhão da igreja, quando ele fala mal de um irmão, quando ele fala mal de alguém, ou quando ele te esfria a tua fé, ele está fazendo isso para honrar o pai dele. Quem que é o pai dele? Satanás, pai da mentira. Então conexão é algo poderoso em Deus, mas tem que ser em Deus, não pode ser a partir de nós. Toda conexão. E Deus está te conectando a esse lugar, irmãos. Todas as pessoas que Deus está trazendo a esse ambiente, Ele está trazendo a esse ambiente porque Deus tem para você um novo e vivo caminho. Ele vai te proteger, Ele vai te guardar. E eu declaro sobre a sua vida que o Senhor só vai enviar sobre vocês conexões que são a partir dEle. E eu declaro que você terá discernimento para discernir quem veio a partir do Senhor. Porque vão aumentar a sua fé, vão te levar para um vivo e novo caminho. Você vai se sentir mais forte. Porque a graça dos filhos de Deus é que eu me complemento com o meu irmão. Sabe qual que é a maior graça de Deus? Não dá tempo da gente entrar aqui. Que graça, na nossa versão, a gente fala assim, graça é um favor imerecido. Tudo bem, mas é muito mais do que isso, Alexandre. É muito mais só do que um favor de Deus para nós. Graça é a própria porção de Cristo que está sobre a sua vida. E que está sobre a minha vida. E a porção de Cristo que está sobre a minha vida não é suficiente se eu não me conectar com o Alexandre e receber da porção que o Alexandre tem. Vocês estão entendendo? Então quando que se torna suficiente? Quando eu conecto com o Alexandre e recebo do que o Alexandre tem, o Alexandre recebe do que eu tenho. E aí nós nos conectamos com o Marisvaldo, e o Marisvaldo recebe do que a gente tem, e nós recebemos do que o Marisvaldo tem. E nós começamos a ser completos a partir da estatura de Cristo. Essa é a graça, e graça é algo que Deus nos deu, e eu tenho que respeitar. Quando eu olho para o Alexandre, eu tenho que respeitar a medida que o Senhor deu para ele. Se eu não honro a medida que o Alexandre tem, eu não honro o que Cristo deu para ele, então eu não estou honrando ao Senhor. Olha que lindo como que os filhos de Deus se movimentam. E os filhos das trevas não, cada um por si, cada um fazendo o seu caminho, cada um fazendo a sua. No reino não, querido. Então se eu não honrar o que o Alexandre porta, dificilmente o Senhor vai conduzir a um lugar
de completude na minha vida. E a igreja é esse lugar. Sabe, irmãos, o que nós precisamos entender claramente é que nós devemos ter muita clareza em receber do meu irmão e honrar o que o meu irmão porta. Porque eu só posso receber da graça que o Marisaldo porta se eu honrar ela. E sabe qual é o problema do modo de vida humano? Que eu não consigo enxergar as coisas espirituais. Aí eu olho pela carne. Pela carne eu vou enxergar o quê? O que a carne enxerga. Se você se conectar a mim pela carne, você vai enxergar o quê? Os meus defeitos. Agora, além dos meus defeitos que estão sendo aperfeiçoados por um filho que é obediente a um pai espiritual, a um pastor, porque você pode ter defeito, querido, mas se você submete seu coração, até os seus defeitos terrenos são aperfeiçoados quando tem alguém falando para você, olha, não vai para esse caminho aí não é legal. Mas antes de você se conectar a partir da terra, você tem que conectar a partir do Espírito. Você olhar para a minha vida e conseguir enxergar a medida que o Senhor depositou em mim. Você olhar para a minha vida e para a vida de alguém, ou a minha vida aqui como pastor aqui dessa casa, e dizer assim, as palavras dele vêm do céu para a minha vida como direção. E eu escolho obedecer e caminhar nesse lugar. Eu olho para o Alexandre, os jovens olham para o Alexandre para dar e falam assim, as palavras dele, o Alexandre pode ser cheio de defeito, a Dai cheio de defeito, mas as palavras de orientação que eles têm, vêm do Senhor. E à medida que o Senhor colocou sobre a vida deles, eu respeito. Então quando você começa a respeitar e entender isso, irmão, não tem como o Senhor não fazer coisas preciosas. Se quiser aumentar um pouquinho aí, pode aumentar o climatizador. Vou ficar brigando com ele aqui, mas... Amém? Aí agora você ajuda no som, Jonathan. Nós precisamos entender com muita clareza isso. Muita clareza. E ter discernimento. Então, quem eu ponho para dentro da minha casa, quem eu ponho para dentro da minha empresa, quem eu ponho para perto de mim, tem que ser a partir de orientação do Senhor, irmão. Se você faz conexões de todos os jeitos, você vai colher os frutos dessas conexões. Israel fez que esse povo se tornasse escravos. E escravos não são filhos. E o povo de Israel não era escravo, ele era filho. Então o escravo não tem a mentalidade de filho. Eles faziam para não ser mortos, mas eles não desfrutavam do que Deus estava para fazer em Israel. Sabe, irmãos, uma coisa muito importante é não baixar a guarda. Mais uma chave que eu quero deixar aqui para vocês sobre essa conexão. Eu creio que essa palavra é uma palavra de direcionamento para a nossa vida. É uma palavra que vai direcionar você em 2024. Sabe, nos seus negócios, da sua empresa. Não coloque do lado quem o Senhor não direcionou. É uma palavra, porque a palavra está sobre nós e está dizendo que nós seremos habilitados a isso. Então nós estamos dando aqui a última martelada no que a gente precisa estar atento para aquilo que o Senhor vai fazer. Porque toda conexão, diga assim comigo, toda conexão tem que ser para servir, e o serviço nos expande. Toda conexão tem que ser para servir. Hoje eu sirvo a casa do pastor Léo, hoje eu sirvo o apóstolo Cristiano, eu sirvo. E a conexão que nós temos com eles expandiram o nosso espírito sobre a realidade de quem Cristo é. São conexões que nos expandiram. Não seria coerente Deus nos conectar se eu não pudesse servi-los. É por isso que todo ano nós estamos lá ministrando, servindo a casa deles. Na verdade eu vou mais do que uma vez por ano lá em Santa Catarina, porque nós estamos servindo, ministrando, servindo.
Às vezes as pessoas falam, nossa, pastor, está passeando. É, irmão, eu já levei o Miqueias comigo, já levei o Alexandre comigo. Depois você conversa com ele, se nós vamos lá passear e dar... Nós vamos servir, irmãos. Chegamos lá, não para trabalho, é muito servindo a igreja de Cristo, ao corpo, servindo aos irmãos, servindo a casa dos pastores, dando alívio, porque toda conexão nos traz alívio. Quando eles vêm para cá, eles nos dão alívio. Quando nós vamos para lá, nós damos alívio. Conexão gerada por Deus, não gerada pelo homem. Olha aqui que diz 1 Coríntios 5:9, que você precisa ficar atento, porque se as trevas te enviam conexões, você não pode baixar a guarda. Olha aqui que Paulo estava falando à igreja de Coríntios. Já vos adverti por carta, que não vos associeis a nada que fosse imoral. Dizendo isso, não me refiro a pessoas imorais deste mundo, nem aos avarentos, nem aos ladrões, ou ainda aos idólatras. Se assim fosse, seria necessário que saísseis do mundo. Sabe o que Paulo está falando? Olha, eu não quero que vocês se associem com nada imoral. E nada imoral não são as pessoas que não são crentes. É isso que ele está falando. E nada imoral, porque se você não for se relacionar com as pessoas que não são crentes, você tem que sair do mundo. Paulo está falando isso. Aí ele explica quem são as pessoas imorais que nós não devemos nos relacionar. Preste muita atenção nisso, irmãos. Paulo não está falando que você não deve ter uma comunhão com o seu vizinho, pregar o evangelho para ele, lá no teu trabalho você ter uma amizade com os seus colegas de trabalho. Não é isso que Paulo está falando, porque Paulo falou assim, ó, se for para a gente não se relacionar com essas pessoas, nós temos que sair do mundo. Paulo está falando bem claro, no versículo seguinte, o versículo 11, e eu quero que você anote isso, e deixe, porque isso vai ser uma chave para você se proteger. Muitas pessoas se feriram porque não olharam isso. Eu estou falando da minha vida. Quantas das vezes dentro da igreja eu me conectei com pessoas erradas dentro da igreja, e essas pessoas foram enviadas das trevas para destruir o que Deus estava produzindo na minha vida. É isso que Paulo está falando, ó. Entretanto, agora vos escrevo, para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, ele não está falando para os de fora, for imoral, ou ganancioso, idólatra, caluniador. Quem que é caluniador? Que fala mentira, embriagado, ou estelionatário. Com pessoas assim, eu não vou nem ler, eu quero que vocês leiam. Com pessoas assim, ele não está falando com pessoas do mundo, ele está falando com pessoas de dentro da igreja que insistem em viver essas coisas. Por que Paulo está falando isso? Porque ele sabe o poder que isso destrói a vida dos crentes. Ele sabe o poder da impartição dessas pessoas. Irmão, se você senta com pessoa imoral, com pessoa gananciosa, sabe o que é pessoa gananciosa? O que é só para si, que tudo é dinheiro, tudo só pensa em si. Ela só pensa em si, ela não quer ver ninguém bem. Um ganancioso é invejoso. E sabe o que é invejoso? O problema do invejoso não é que ele quer ter o que você tem. Ele não quer ter o que você tem. Ele quer que você não tenha nada, ele quer te destruir. Ele não sente felicidade. A empresa prosperando, pastor Paulo, e ele não sente feliz porque a sua empresa está prosperando. Ele sente feliz quando tem as dificuldades. O invejoso nem sempre ele quer ser você, ele só quer que você não seja você. Ganancioso, ele quer só para si. Idólatra, apegado um idólatra é aquele que adora coisas materiais, coisas terrenas. Não é só aquele que adora imagens. Um idólatra é aquele que adora dinheiro, adora fama, adora coisas terrenas, adora as suas coisas. O caluniador é aquele que fala e ele tem prazer em difamar alguém. A conversa dele sempre é para difamar alguém.
A conversa dele, Marisvaldo, é sempre vai se conectar a você para difamar alguém. Nunca ele tem algo bom, é sempre para difamar alguém. E tenha certeza que se ele se conecta com você para difamar alguém, ele vai se conectar com aquela pessoa que ele está difamando para difamar você e falar que foi você que falou. Essas pessoas são os filhos das trevas, que não são endemoniados, mas são manipulados, são marionetes de um principado. Tem um principado, vários principados que atuam para destruir a igreja, como o principado de Jezabel, como o principado de Mamon. Tem vários principados que atuam, e essas pessoas, nas suas malignidades mentais, trabalham conscientemente. Elas são más. Elas são más. E enquanto ela não vê o mal do próximo, ela não se alegra. E eu estou falando para você uma coisa. Fala assim para quem está do lado, irmão, o pastor está falando de gente que está na igreja. Não baixe. Aguarda. A gente é muito religioso, irmão. A gente não quer se conectar com quem precisa lá fora, que precisa trazer para esse ambiente. E a gente faz conexão errada da igreja. A gente faz negócio com qualquer um. Porque é um irmão. Você viu um irmão que fez um negócio comigo. Aí você já confia, você já faz tudo, você já entrega tudo. Aí quando depois vem, pastor, o cara lá era irmão, me deu um calote, me fez isso. Eu falei, mas você conhecia ele? Não. Cara, a palavra. Foi isso que aconteceu com Josué. Vocês vieram, se empolgou, olhou pela vista. Não, pastor, mas ele até pagava uns versículos da Bíblia que ele falava, ele vestia como crente, e eu confiei nele. Nós temos que ter discernimento, irmãos. Quantas pessoas já foram enganadas assim? A palavra e só o Espírito vai nos dar discernimento, querido. Só o Espírito vai nos dar discernimento. E você está aqui hoje por quê? Porque o Senhor está ampliando a tua visão. Sabe, quando eu estava ouvindo essa palavra do Senhor, o Senhor falou assim, fala para os meus filhos que eles foram muito feridos, porque eles andaram sem discernimento, mas hoje é uma noite de cura para eles. O Senhor vai produzir, irmãos. Eu recebi uma palavra profética que agora tudo que eu decretar no reino do Espírito vai acontecer. Então eu falo para você, você vai viver as melhores conexões da sua vida. Porque você está aprendendo hoje que você vai consultar o Senhor. Não se empolgue por uma fala bonita, não se empolgue por um rostinho bonito. Vamos terminar isso aqui? Com pessoas assim, não deveis sentar sequer para uma refeição. Por que Paulo falava isso há 2000 anos atrás, irmão? E tem gente que, pastor, o evangelho hoje está difícil. Está difícil não, está melhor, irmão. Está melhor que da época de Paulo. Esses problemas que nós vemos já tinham lá atrás. E nessa época a igreja não tinha nem todos os livros da Bíblia como carta escrita. Paulo estava escrevendo para eles. Nós temos todas as orientações. O que nos falta? Ouvir atentamente e obedecer. Os irmãos lá atrás já passaram por isso. Não era para a gente estar passando por isso, sabia? Sabia, Tiago, que não era para a gente estar passando por isso? Por quê? Porque se os nossos irmãos lá atrás já passaram por isso e já deixaram o caminho para nós, por que nós estamos errando pelo mesmo caminho? Por dois motivos: ou a gente não conhece a instrução, ou a gente é desobediente mesmo. Então, se a gente não conhece a instrução, vamos praticar, conhecer a palavra. A instrução, ela é a nossa instrução. E se eu conheço, então vamos partir para o caminho da obediência. Vamos consultar o Senhor. Quem crê no que eu estou falando aqui nessa noite? Esse é o nosso caminho, para que nós vivamos um ano de conexão. Olha, Paulo fecha aqui e fala ainda: pois como haveria de julgar os que estão fora da igreja? Todavia não deveis vós julgar os que estão dentro,
Paulo está falando, os de fora nós não temos que julgar, nós recebemos o ministério da reconciliação, trazê-los a Cristo. Agora os que estão dentro, nós precisamos julgá-los, as suas condutas. Versículo 13, contudo Deus julgará os que estão de fora. Deus não deu para você o direito de julgar quem está fora, irmão. Deus não nos deu. Paulo fala que Ele nos deu o ministério da reconciliação, porque é Deus quem julga o mundo. Jesus morreu para salvar o mundo. Se o mundo não quiser Cristo, ele vai ser julgado pela própria cruz. Já tem uma sentença. Agora a nossa função é apresentar Cristo ao mundo. Agora Paulo deixa bem claro para nós, aqui nessa carta, dizendo assim, ó, expulsai portanto do vosso meio todo que vive na prática nessa prática da indecência. Paulo estava falando assim, não pode. Se a pessoa se diz irmão e não quer viver em santidade, se diz irmão e não quer viver em pureza, se diz irmãos e não quer viver em comunhão, se diz irmão e está provocando divisão, se diz irmão e está provocando contenda, se diz irmão e está provocando mexerico, se diz irmão e está provocando confusão, tira do meio. Isso aqui para nós pastores é uma coisa difícil de se fazer, irmão. Porque pastor tem um amor para acolher todo mundo, né? Mas quantas pessoas foram mortas e estão sendo mortas da fé por pessoas assim que se diz irmão? Você mesmo já foi machucado, eu já fui machucado, ferido. E aí eu fui ferido e comecei a ficar com raiva da igreja. Até o dia que o Senhor falou assim, cara, você está com raiva da pessoa errada, a igreja é pura, ela não tem defeito, ela não tem mancha, ela é perfeita. Você não me ouviu para fazer conexões. E você está colocando culpa na igreja. A igreja é perfeita. Diga para quem está dizendo, irmão, a igreja é perfeita. A palavra diz para nós que ela é sem ruga, sem mancha, sem mácula. É que quando nós não temos discernimento do que é a igreja, a gente caminha na carne. Irmão, se você caminhar comigo um mês no Espírito, você vai crescer. Você vai crescer. Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho temor. Ontem o Tiago me mandou uma mensagem, eu levei 24 horas para responder a mensagem dele, porque eu tenho temor. Eu só respondo aquilo que o Senhor fala comigo. Eu falo, Senhor, eu quero responder ele, mas com precisão, eu não quero agir a partir de mim. Se você andar próximo de mim no Espírito, você vai crescer. Se você andar próximo de mim na carne, você vai morrer. Porque na carne você vai só encontrar os meus defeitos. E graças a Deus eu não sou perfeito. Porque nenhum de nós temos que ser perfeito, irmão. Perfeito é Ele. Nós somos o vaso imperfeito que habita o perfeito. Nós somos o vaso de barro que habita a plenitude do Espírito. Então quando eu ando com alguém a partir do Espírito, eu cresço. Eu sou amigo do pastor Paulo há muito tempo, mas a nossa amizade nunca foi contaminada pela carne. Os meus defeitos nunca contaminaram o coração do pastor Paulo a pensar diferente de mim. Você pode conversar com ele, eu tenho plena confiança nele, irmão. Você pode chamar ele para conversar e falar mal de mim para ele, à vontade. Se ele vai entrar na sua conversa, não vai, porque eu conheço o coração dele. Porque ele sabe os meus defeitos, mas os meus defeitos nunca impediram dele reconhecer o que o Senhor colocou sobre a minha vida. Eu conheço. Nós temos uma amizade. E a nossa amizade hoje, a gente nem se fala tanto mais como a gente se falava antigamente, porque o tempo vai passando. O pastor Paulo cheio de trabalho, cheio de coisa, e a gente não se fala tanto. Mas há uma conexão no Espírito pela verdade que nós conhecemos no Senhor. Vocês conseguem compreender isso no Espírito? É uma verdade. Agora, esses 14 anos eu acho que a gente se conhece. Está quase. Quantos anos você tem se convertido? Quanto? 13. Então 13 anos que a gente se conhece. Se o pastor Paulo caminhasse comigo, a partir da visão humana, ele já tinha rompido comigo há muito tempo.
porque os defeitos. Comunhão não é afinidade, comunhão é muito mais do que isso. E o Senhor vai te produzir. Amém, querido? Olha, quem são os filhos de Deus? Romanos 8,14 diz que os filhos de Deus são os que são guiados pelo Espírito Santo. Eu quero encerrar debaixo desse ambiente. Quem são os filhos de Deus? Os que são guiados pelo Espírito Santo. Todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Todos que não são guiados pelo Espírito Santo estão a caminho das trevas. Então, querido, uma das coisas para dar certo e para a gente crescer, e eu tenho que entender isso, ó, nós devemos banir das nossas vidas. Você, olha, preste atenção nisso que eu estou falando para você. É sério isso, você deve banir da sua vida pessoas rebeldes. Você deve banir da sua vida pessoas que insistem em viver nos pecados da desobediência. Tira da sua vida, não tenha dó. Tira da sua vida, você está fazendo bem para ela. Porque essa rebeldia te influencia e te corrompe. Essas pessoas tornam a nossa mente frágil. E a desobediência trará o pecado. Então, pessoas que não querem se submeter, que não querem obedecer, que vivem nesse, e você sabe que a pessoa não quer, bane da sua vida, não traga para perto de você. Essas pessoas, elas, nossa, irmãos, é difícil ficar perto de alguém que é desobediente por natureza, aquela pessoa que ela quer ser desobediente, ela é rebelde. Não é aquele que desobedece por ser enganado, porque não sabe, é aquele que quer ser rebelde, ele não quer se submeter àquilo que Deus está fazendo. Irmãos, ele está vivendo o pior lugar e vai te levar para o pior lugar. Essas pessoas só têm palavra de amargura, essas pessoas só têm palavra de mágoa, essas pessoas só têm palavra que te levam para baixo. Você para ouvir ela meia hora, você fica um mês doente. Você já ouviu pessoas assim? Que você para 10 minutos para ouvir ela, parece que o cara jogou um caminhão de areia em cima de você, você sai tão pesado, aí cara, bane da sua vida pessoas que não querem andar em obediência a Deus. Toda pessoa influenciada por um principado de rebeldia não trata com honra as autoridades espirituais que Deus os colocou para cuidar da sua vida, e essas são pessoas de alta periculosidade para a comunhão com Cristo. Isso eu tenho guardado da minha vida, irmãos. Eu tenho guardado a minha vida. Nós estamos numa rede de relacionamento que tem mais de 200 pastores já. O Aljava conta com mais de 200 pastores. Mas eu não baixo a guarda. No meio desses 200 pastores, eu não baixo a guarda. Eu estou sempre atento à instrução do meu pastor. Ou vocês acham que é tudo perfeito? Não, nós somos homens caminhando para um lugar, mas eu não baixo a guarda. Porque se você baixar a guarda, você vai ser influenciado por um principado de rebeldia, de alguém que não quer se submeter, sempre tem, de alguém que foi enviado para destruir o que Deus está construindo. Então não baixe a guarda. Sabe, nós temos que ter em estima aqueles que estão gastando a sua vida para nos liberar a Cristo, irmão. 1 Tessalonicenses 5:12 diz claro para nós: caros irmãos, agora vos suplicamos que dedicais com toda consideração para os que se esforçam no ministério, e os quais vos lideram e aconselham no Senhor. Sabe o que Paulo está falando? Que todo conselho de um pai não é na carne, é no Senhor. Se você não consegue ouvir um conselho de um pai, irmão, você está desprezando o conselho do Senhor. E aí às vezes você fala assim: nossa, parece que as coisas não avançam na minha vida, porque você não está ouvindo o conselho do Senhor.
Aí você fala, mas Deus não falou comigo. Mas o teu pai espiritual está falando com você o tempo todo e você está desprezando. Deus está falando com você o tempo todo e você está desprezando. E você está dizendo, mas Deus não está falando comigo. Como que não está falando? Deus está falando aqui agora conosco. Deus está produzindo uma libertação na nossa vida. Versículo 13: e que os tenhais na mais alta estima, expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Como que é expressar o reconhecimento, querido? Ah, pastor, é bajulando, é aplaudindo, é gritando, é dando presentes. Não. Você expressa gratidão e você expressa reconhecimento quando você obedece. Quando você obedece. Amém? As conexões são melhores desse ano, querido. Sabe? Entenda que a graça é o depósito de Deus em nós através de Cristo. A graça é um depósito de Deus através de Cristo em nós. Eu tenho a graça, você tem a graça, porque Deus depositou. E as nossas conexões não serão mais pelo fato terreno, mas sim pela graça, porque eu entendo que a graça que há em mim não é suficiente, sem a graça que o meu irmão porta. Então a conexão é pela graça. A conexão é pela graça, Eu preciso receber da graça que o meu irmão porta e liberar da graça que eu porto. Graça, irmão, é espiritual, não terrena. Defeitos são terrenos, mas se nós somos espirituais, nós focamos no quê? Na graça. O homem terreno foca nos defeitos, porque ele só vê o que a terra vê. E aí ele se engana como Josué se enganou. Ai, tadinho deles, eles estão vindo de distante. Você, quando está no terreno, você só olha o terreno e fala, nossa, como que aquela pessoa é tão boa. Você viu, a fala dela é tão boazinha. Você viu, ela é tão caridosa. Vai indo. Pelo terreno, pelo visível. Foi assim que Josué se enganou. Aí depois, ai pastor, fui enganado. Por quê? Graça e terra. Você não se conectou pela graça, você se conectou pelo terreno. Não, mas aquele irmão, ele é uma bênção, ele é bonzinho. Então, querido, saiba de uma coisa, eu não me conecto com o meu irmão se ele tem defeito ou não tem defeito, não é isso. Eu me conecto com ele a partir da vida de Cristo que ele porta. Porque os defeitos, queridos, serão alinhados através de um filho que se submete a um pai. Receba a graça de Cristo que o seu irmão porta, querido. Receba a graça de Cristo que o seu pastor porta, que a igreja porta. E saiba de uma coisa, você viverá um ano de 2024 com poderosas conexões no Espírito. E não fica achando que as conexões vai fazer você ficar parado, não. Que as conexões vai te levar a você servir. Vai te expandir, mas vai fazer você servir. Não fica achando que as conexões vai te dar alívio. Eu não vou trabalhar, mas não, as conexões vai trabalhar. Você vai trabalhar mais pelas conexões. Você vai servir mais. Mas quando nós fazemos tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, é prazeroso e não nos cansa. Quando nós estamos a partir do Espírito, nós não nos cansamos. Eu quero te convidar a ficar de pé, querido. E eu declaro aqui, põe as mãos sobre o seu ouvido agora. Eu quero colocar as mãos sobre o seu ouvido. Faça esse ato profético, coloque as mãos sobre os seus ouvidos. E eu declaro para a sua vida hoje e sempre, aleluia, eu declaro, que você tudo que você for realizar, tudo que você for fazer, você vai consultar o Senhor.
Você vai ter clareza dessa realidade de consultar o Senhor, dessa clareza de ouvir ao Senhor e fazer atentamente o que o Senhor tem liberado. Que você não é um homem terreno que não vai fluir a partir daquilo que os seus olhos veem, mas sim a partir daquilo que o Espírito Santo libera sobre a sua vida e te ensina. Ei, Shekarabalabashoi.